De assunto, meus amigos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Vladimir Putin vai morrer em breve e que isso encerraria a guerra com a Rússia. A declaração polêmica não parou por aí. Zelensky mencionou que Putin enfrenta sérios problemas de saúde, como derrames, câncer e Parkinson. Ele também rejeitou os termos russos para um cessar-fogo por considerar irrealista. O líder ucraniano disse que Putin tem medo de perder o poder e a estabilidade. Zelensky alertou que suspender as sanções contra a Rússia seria um desastre para a diplomacia. A declaração ocorre em um momento delicado nas negociações de paz entre os dois países. Aí é assunto para o Luca Bassani, está acompanhando de perto toda essa questão, esta negociação, a participação dos Estados Unidos como mediador, a situação delicada de Zelensky, a situação um pouco mais cômoda de Vladimir Putin e essa declaração, que é uma declaração forte, né? Vai morrer, mas é porque ele tem problemas de saúde, não significa nada de ataque, E aí? Como é que pegou essa declaração do Zelensky? É complicado, Kobayashi, porque os rumores sobre a saúde do Putin estar em um estado ruim, eles não são novos. Isso já surgiu em diversos momentos, seja pela inteligência britânica, inteligência alemã, inteligência norte-americana, sempre falando que o presidente russo, que atualmente tem 72 anos e está aí no caminho para ser o líder russo mais longevo da história, desde Joseph Stalin. Vale a gente frisar que Joseph Stalin ficou no comando da União Soviética por 29 anos. Vladimir Putin, seja como primeiro-ministro, seja como presidente, já está há 25 anos e foi eleito no ano passado para um mandato de mais 6 anos. Portanto, se ele concluir esse mandato, já completará 31 anos e automaticamente vai passar Joseph Stalin. Lembrando também que pela mudança constitucional na Rússia, ele pode concorrer a mais um mandato de 6 anos. Então, deixaria o recorde de Stalin completamente para trás. O estado de saúde de Putin, ele já foi várias vezes debatido por uma questão de como ele anda. Falam até que é o jeito da KGB antigo de andar, né? Que ele marcha só mexendo um braço e que isso talvez... A outra mão fica parada para ficar próxima da arma. Próxima da arma. Mas só balança um braço. Mas alguns até vieram com teses de que isso poderia significar algum tipo de dificuldade de mobilidade com a mão, alguma paralisia, algo que nunca foi comprovado. Zelensky, ele faz novamente essa declaração, não apresentou nenhuma evidência. O fato é que a gente vê que tem uma queda de braço, em relação a quem vai negociar essa paz. Os Estados Unidos, através de Donald Trump, J.D. Vance, o Steve Witkoff, que também é um enviado especial para essa questão, o próprio secretário Marco Rubio, tentando apresentar certos termos, no qual a Rússia poderia ser reinserida no sistema SWIFT, as sanções poderiam acabar do dia para a noite e a Ucrânia teria que formalmente conceder os seus territórios. Ao mesmo tempo, a gente vê que na Europa, o presidente Emmanuel Macron, o primeiro-ministro Keir Starmer, todos eles apresentam uma alternativa que, por mais que seja aquela moralmente mais correta, na minha visão, porque leva em conta o país invadido, os direitos de uma nação que teve toda a sua soberania completamente desconsiderada por uma nação mais poderosa, eles sabem que não tem o mesmo poder de persuasão e o mesmo poder militar que tem os Estados Unidos mediando essa negociação. Então, Zelensky, ele se vê numa posição difícil. Ele sabe que tem os aliados europeus que continuam fornecendo certos fundos financeiros e também militares para que essa guerra perdure durante o ano de 2025, mas também tem os Estados Unidos fazendo forte pressão e isso ficou cada vez mais evidente após aquele bate-boca no Salão Oval. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já tive que traduzir ao vivo aqui para nossa audiência. Você acha que foi ensaiadinho aquilo ali? Eu não duvido que possa ter sido, porque a gente está falando ensaiadinho que eu digo entre o presidente e o vice-presidente. Sim. Né? Pegando ali uma marapuca para porque Donald Trump, ele fez a carreira dele toda na mídia. Ele é uma figura midiática, um showman muito habilidoso e que tem exatamente essa capacidade, um raciocínio lógico muito rápido de poder ver uma situação na qual ele saia beneficiado 2 ou 3 passos à frente no jogo do xadrez da geopolítica. Então, eu não duvido, não posso afirmar categoricamente que foi ensaiado, que foi armado, mas sabendo da capacidade intelectual de Trump,
é algo que a gente pode considerar, e agora basta Zelensky aceitar o que os dois lados propõem, porque a gente sabe que, infelizmente, do aspecto militar, do aspecto territorial, a Ucrânia não conseguiu reverter a invasão russa. Atualmente, entre 18% e 21% das regiões do Donbass, aí, Donetsk, Zaporídia, Kherson, Luhansk, estão ocupados pela Rússia, que já disse que isso é inegociável. A reconfiguração territorial da Ucrânia, essa vai ser determinada pelos Estados Unidos e pela Rússia, e aí os europeus terão que lidar com a premissa que isso abre, né? O precedente que isso abre, melhor dizendo. Se o Putin fez isso com a Ucrânia, quem garante que não pode fazer com a Estônia, Letônia, Lituânia, países muito mais fracos militarmente, que também estão dentro da Europa, da União Europeia, ou com a Polônia? Então, é uma discussão muito complexa e que vai acabar sendo pautada, seja na Arábia Saudita, seja na Europa, mas acho que com uma tendência maior dos americanos decidirem o futuro da Ucrânia. Isso que traz, Luca, interessante, Mônica Rosenberg, em relação aos precedentes que são gerados a partir desse conflito. Justamente porque, como ele bem tem dito, há uma invasão ali praticamente reversível, né? E com várias condenações do TPI, da Corte Internacional de Justiça, que não são aplicadas, né? São ineficazes, porque ninguém aplica, ninguém prende o Trump. O Trump não, aliás, o Putin, por suas condenações. E isso é muito perigoso. Eu quero saber a sua opinião, mas agora, 14h35, intervalo para quem está na rádio, a gente já volta. Por aqui, continuamos com Mônica Rosenberg. Coban, eu vou pegar o gancho do que a Maria estava falando na pauta anterior, que é separar a pessoa da obra, porque eu acho muito curioso que o Zelensky ache, assim, presumindo que ele tem razão e que o Putin está para morrer, por que será que ele acha que a morte do Putin acaba com a guerra? É exatamente porque tudo isso está centralizado, personalizado na figura do Putin, desse líder que justamente é amigo pessoal do Trump, e por isso os Estados Unidos mudam sua posição no tabuleiro de xadrez aí das relações, porque estavam antes apoiando a Ucrânia. Então essa centralização, a personificação do conflito numa pessoa só é muito ruim, é o que causa justamente esses desequilíbrios. E aí, em vez da gente estar discutindo exatamente como é que essa situação vai abrir precedentes, que mensagem essa situação está passando para a Europa e para o mundo inteiro, o que isso está dizendo por trás de que agora pode, de que ninguém vai se meter e de que os europeus precisam encontrar novos aliados, porque os Estados Unidos agora só fecha com o amiguinho. Essas mensagens todas são muito sérias e são de longo prazo, porque elas vão definir como é que vão se fazer as alianças a partir de agora. Então, precisamos sim prestar muita atenção no que vai ser falado e no quanto, né, a figura da pessoa do Putin é que está fazendo toda a diferença. E só um adendo, eu acho que é importante dizer que o precedente aberto não é só na Europa. A gente fala sempre aqui da guerra do Oriente Médio, sobre as questões fronteiriças, onde tem um vizinho mais poderoso querendo tomar as terras de um vizinho que é menos poderoso militarmente. Pode pegar o caso... Até pelos precedentes. Exato, Israel e Palestina. Vira um ciclo. Etiópia e Eritreia, os Sudões têm um problema, o Sudão e o Sudão do Sul. Vai piorar. Se a gente for olhar também, Coreia do Norte, Coreia do Sul, então o precedente aberto, ele não é só na Europa e dentro da OTAN, mas em todos os outros cantos do mundo, onde não tem, muitas vezes, mecanismos jurídicos ou países democráticos para proteger essa população que fica à mercê de grandes ditaduras em muitos casos. Os últimos 5 anos, né, Paulo Loyola, a gente vê, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, a repercussão disso, claro, somada a muitas outras questões. O Hamas, o Israel, aqui, o nosso vizinho, o Venezuela e a Guiana. Exato. E aí, Paulo Loyola? E o Canadá, no caso... Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá. E aí, como é que fica, por exemplo, as pessoas, os civis, no caso da Ucrânia? Que ali, as acusações contra o Putin é justamente de idosos, mulheres, crianças... como que chama aqueles pontos de geração de energia, sim, deixando diversas cidades... Rede de distribuição que ele bombardeou no Natal. Exato, diversas cidades no Natal, sem energia, passando ali todas essas necessidades, acaba sendo desumano, né? Porque até para guerra tem regra, não é de qualquer jeito. Por isso que tantas condenações aí para o Vladimir Putin. Paulo Loyola. O que a gente vai ver nesses casos, em todos os casos citados, é sempre as pessoas mais vulneráveis sendo prejudicadas, né? Agora, são casos muito distintos, né? Canadá ali, Groenlândia está
envolvido muito mais numa disputa narrativa do que propriamente numa guerra propriamente dita, né? Agora, a situação da Ucrânia, principalmente com a atuação de Trump, e lembra até que a gente vinha discutindo isso num outro programa, né, Luca, em relação à atuação do Trump, que tem muito mais favorabilidade aos grandes impérios do que propriamente aos aliados tradicionais. Os Estados Unidos foi um apoiador da Ucrânia, aliás, todo o campo conservador também apoiou a Ucrânia no início e ficou muito dividido agora nesse processo, de maneira até contraditória, ficando ao lado do Putin, criando até teorias que pudessem justificar ali um apoio à Rússia, pela qual o Trump também tem sido muito criticado nos Estados Unidos. Agora, é isso. Quem vai ser sempre mais prejudicado são sempre os mais vulneráveis. Fala, Maria. Não, eu queria aqui trazer para a mesa, relembrar um pouco alguns números que são perturbadores em relação a essa guerra. Faz 3 anos que a guerra Rússia e Ucrânia começou. Estima-se que haja uma baixa entre 100 mil a 200 mil soldados russos mortos, algo em torno de 70 mil soldados ucranianos mortos, 15 mil civis mortos, e parece-me que aqui a gente está falando de um jogo de war, porque, na verdade, quem sente na pele é quem está lá no território, que tem as baixas, que tem seus familiares que sofrem ferimentos graves, mortes. Então, é uma guerra muito triste, é a pior guerra em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, e sem um fim claro, né? A gente está aqui discutindo hipóteses e possibilidades, se o Vladimir Putin vai morrer, se o Zelensky vai recuar, se a Europa vai ajudar, mas o fato é que acontece uma situação muito grave lá e que as negociações não estão avançando tanto como gostaríamos. Só queria trazer à tona esse tipo de memória aqui.